Eu acabei de ver um anúncio aqui de um script, de uma pessoa vendendo um script para reunião, basicamente um script de copy, onde ela, dentro do anúncio, dentro do contexto do anúncio, ela estava vendendo um produto ou um serviço, não sei por que a pessoa não falou, mas em um valor próximo a 30 mil reais. E segundo ela, segundo o que ela deu a entender neste anúncio, quem possibilitou isso, quem possibilitou essa venda foi o script que essa pessoa utilizou na reunião de vendas. E ela simplesmente virou no anúncio, depois de ter mostrado o valor da venda, simplesmente virou no anúncio e falou: olha, eu fechei uma venda nesse valor. E isso foi feito através de um script que eu utilizei naquela reunião. E ela dá a entender, dentro desse vídeo, né, que essa venda foi feita por causa desse script. E eu quero bater um papo sobre isso. Será que um script tem realmente o poder de te fazer vender produtos high ticket, produtos próximos a 30 mil reais, mais caros que isso, 100 mil, 1 milhão, ou mais baratos, R$ 1.000, 5 mil, né? Será que o script tem esse poder de te ajudar dessa forma? De repente você tem uma dificuldade de vender um produto de 30 mil reais e você coloca um script e começa a vender como mágica. Será que eles têm esse poder? Quero bater um papo sobre isso e te ajudar a chegar a uma conclusão. Eu tenho aqui a minha conclusão e eu quero te levar à linha de raciocínio que eu tenho para pensar sobre se esse script realmente tem esse poder, se ele realmente é capaz de te fazer vender coisas mais caras, de te fazer vender o seu produto que talvez tenha um valor alto e você hoje tenha dificuldade para fazer essa venda. Será que eles têm esse poder? Na minha opinião, scripts hoje, eles são supervalorizados, ainda são. Porque muitas das vezes você vê uma pessoa que é copywriter ou às vezes até um empresário, um marqueteiro, que diz ter faturado milhões e coloca o crédito desses milhões no script. E não tem como você não ter curiosidade de saber o que tem naquele bendito daquele script. Será que ele tem algo mágico? E o que acontece? Aí aqui eu já vou entrar naquilo que eu tenho observado de mercado, naquilo que eu tenho feito para mim, dos meus negócios, para os meus clientes, como eu escrevo copy, como eu penso copy, como eu argumento copy na copy e como que eu estruturo essa minha argumentação. Se você aguentar ficar aqui até o final do vídeo, eu vou te mostrar a forma que acredito eu ser a mais coerente. Vamos lá. O que eu acredito que é o mais importante da ajuda que um script pronto pode te dar, um template de copy, um script de copy, são duas coisas, basicamente. São duas coisas importantes. Eu quero frisar aqui, são coisas importantes, mas não são coisas que vão mudar o seu negócio de patamar. Por quê? Porque depende das informações que são colocadas nesse script. Então, por exemplo, se você já tem um produto que vale 30 mil reais e você está simplesmente com dificuldade de vender esse produto, você já vende ele. Já tem pessoas comprando, já tem pessoas que veem valor no seu produto de 30 mil reais, como foi o caso do exemplo que eu comecei citando aqui no vídeo. Então já tem pessoas vendo valor nisso. Você adicionar um script é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque provavelmente falta você lembrar de algumas informações para serem ditas em uma reunião de vendas, em um papo de vendas, em uma conversa de vendas ou no seu marketing. Às vezes está faltando você lembrar de colocar uma coisa que você não sacou que iria aumentar a sua conversão. E às vezes também é uma questão de você reordenar as coisas, reordenar as informações. Então são dois benefícios do script. Primeiro, você colocar as informações em uma ordem coerente, uma ordem a qual vai ficar mais persuasiva a sua argumentação, o seu discurso, a sua copy. E a segunda coisa é te lembrar daquilo que precisa estar ali no momento da venda, né? Então são duas coisas bem importantes. Que nesse caso, onde você já tem um produto, você já vende, já tem clientes validando seu produto, clientes que
Falaram para você, olha, muito obrigado pelo seu produto, ele realmente vale o preço que você me cobrou, e você está simplesmente com dificuldade de fazer essa venda. Aí o script ele vai te ajudar bastante. Agora, você que está começando um negócio, ou às vezes você já tem um produto e quer criar um produto mais caro, um produto high ticket, dificilmente esse script vai virar o jogo do seu negócio. Porque o que você precisa mesmo é ter boas informações para poder colocar ali. É você, por exemplo, ter um grande argumento sobre o valor que o seu produto vai gerar, sobre ele realmente valer aquilo que ele vale. Geralmente isso é feito através de depoimentos, pessoas te entregando depoimentos, né? Você falando de cases que você teve, resultados que você conseguiu trazer para clientes seus. Então, esse tipo de informação é o que realmente vai fazer um script converter. Então, se você já tem um produto que já é vendido e você quer aumentar a conversão em vendas desse produto, então esse script vai te ajudar. Por quê? Porque você já vai ter cases, você já vai muitas vezes ter depoimentos de clientes seus. Muitas vezes a pessoa que chegou até ali, até você, ela já ouviu falar de você de algum lugar, talvez uma recomendação. Nesse caso, você pegando um script, lembrando de tudo que é importante estar ali, você ordenando as informações para que elas fiquem mais persuasivas, para que o seu discurso fique mais persuasivo, nesse caso, você pode ter um aumento bem considerável nas suas conversões, na sua taxa de conversão. Nesse caso, um script ele pode se valer muito para você. Isso considerando que você é uma pessoa bem leiga em marketing, copy, porque se você tem um mínimo de conhecimento sobre isso, você já organiza bem essas informações e simplesmente pegar um script novo não vai te trazer tanto resultado assim, porque suas informações já estão minimamente organizadas, né? Agora, se você está simplesmente criando um produto high ticket, se você está começando um negócio, né? Se você está criando um produto, mesmo que não seja high ticket, e você não tem essas informações, você não tem provas, você não tem cases, você não tem grandes resultados e, portanto, você não pode trazer por exemplo, uma headline de impacto ou uma abertura de impacto ali para o seu script, se você não pode fazer isso e não pode sustentar, ou às vezes você faz isso, mas não pode sustentar isso ao longo da sua copy, ao longo daquilo que o script pede para você fazer, então sua copy vai ficar fraca. E às vezes você vai apelar um pouco para o exagero, porque na copy está pedindo para você fazer algumas coisas que você não tem ainda condição de fazer. Na copy não, no script, no template de copy, está pedindo para você fazer algumas coisas que você ainda não tem condições de fazer e você faz porque o script está ali dizendo que precisa ser feito e que para você, aí na nossa cabeça fica que para a gente conseguir minimamente resultados com aquele script, como a pessoa que nos vendeu prometeu ou deu a entender que seria possível, então a gente acaba fazendo adaptações, distorcendo um pouco aqui e ali, né? Contando aquelas mentiras, né? Mentiras de leve, como por exemplo fazendo aquelas ancoragens, que no fundo, boa parte das vezes, em boa parte das vezes que a gente vê esse tipo de ancoragem, é mentira. A pessoa simplesmente colocou um valor, tirou um valor ali da cabeça dela e fez ali a ancoragem. E como no script está pedindo para fazer a ancoragem, parece que tudo que está no script é algo necessário, é algo que precisa ser feito, então a gente vai lá e faz a tal da ancoragem sem ter uma ancoragem que possa se escorar na realidade, né? Que seja verdade. Enfim, nesse caso, né, por isso que eu acho que os scripts eles são, não é por isso, né, mas entrando aqui na conclusão, um template de copy, ele pode te ajudar a lembrar de informações, ele pode te ajudar a organizar bem essas informações. São coisas, repito, importantes, mas não é aquilo que vai virar o jogo do seu negócio, né? Na maioria das vezes não, a menos, igual eu dei o exemplo, a menos que você já tenha um produto que já venda e você quer aumentar a taxa de conversão, mas você já tem cases, né? Enfim, isso pode te ajudar bastante.
Fora isso, dificilmente você vai pegar um script e começar um negócio ou criar um produto muito novo, né, diferente do produto que você já tem, ou um produto que tem uma proposta muito diferente. Às vezes ainda está no mesmo nicho, mas uma proposta muito diferente, como por exemplo, eu tenho um curso e de repente eu quero abrir um mastermind, eu quero abrir uma consultoria mais cara, eu quero fazer um serviço. O script dificilmente vai te ajudar com isso, dificilmente vai ser o que vai fazer o seu negócio virar e converter muito e muito e você faturar próximo àquilo que você imaginava ser possível faturar por causa do script, né? Enfim, uma coisa que eu gosto de fazer e de pensar é que, primeiro, você vai pegar esse script, principalmente se você não tem experiência em marketing, copy, você vai pegar esse script e você vai utilizar ele para poder entender como organizar as informações, para você não esquecer de nenhuma informação importante. Agora, se naquele script está pedindo para você fazer uma coisa que você não tem condições de fazer, por exemplo, está te pedindo para colocar um depoimento, mas você não tem depoimento, não vá forçar um depoimento ali. Às vezes alguém que falou alguma coisa sobre o seu produto que nem ficou bom, mas você usa como depoimento porque o script está pedindo esse depoimento. E muitas vezes o que acontece é o efeito contrário, acaba te atrapalhando. Então, quando você vai fazer uma copy, né, aí aqui eu já vou falar algo que é até mais avançado. Então, a pessoa que está ainda na fase de ficar procurando script, estrutura de copy, vai ter sim uma dificuldade de fazer isso que eu estou falando, mas é o que eu acredito ser correto. Então, o que acontece? Quando você vai criar uma copy, você tem que levantar ali todas as informações importantes e legais que você tenha, que são informações que vão te ajudar a persuadir a pessoa. Aí, nesse ponto, o script ele ajuda. Aí, depois, você tem que organizar essas informações em uma ordem que fique legal de ser dita. E muitas das vezes, você precisa usar um feeling, né? Não sei uma palavra em português, mas você tem que usar a sua experiência, a percepção sobre em qual ordem, aquele elemento que você levantou do seu negócio e que você concluiu que precisa ser dito para aumentar a sua taxa de conversão, qual ordem ele precisa estar. Nesse caso, muitas das vezes o script ele vai atrapalhar. Por quê? Tem casos, você já deve ter até passado por isso. Você já deve ter pegado dois scripts diferentes e vamos pegar aqui um elemento que geralmente tem em todos os scripts, tem em todos os scripts, que é o elemento de depoimento, né? Eu gosto de pensar de maneira mais genérica, que é pensar em provas, né? Mas muitos dos scripts têm ali o elemento, tem a seção de depoimentos, onde você vai colocar o depoimento. Alguns scripts, em alguns momentos, a pessoa que está te passando esse script vai falar para você colocar esse depoimento ali na segunda posição, na terceira posição. Estou chutando aqui, mas provavelmente tem templates assim. Em outro caso, você vai ver que o depoimento vai ser colocado na sétima posição. Por que isso acontece? Já parou para pensar? Isso acontece pelo seguinte: a pessoa que te pediu para colocar lá na terceira posição, ela fez testes, ela criou copies e colocou esses elementos, os depoimentos na terceira posição. Só que o que acontece? É que para ela, comparado com as outras coisas que ela tinha condição de colocar na copy, que eram bacanas e que poderiam ajudar a aumentar a taxa de conversão, poderia ajudar a deixar a copy dela mais persuasiva, dentre todos os elementos, os depoimentos dela eram tão bons que ela subiu esses depoimentos, fez esse teste e concluiu que tinha que ser assim, que tinha que estar lá na terceira posição. Só que a posição a qual vai estar o depoimento que você tem depende do quão bom esse depoimento é e do quanto ele está corroborando com o seu argumento inicial, que geralmente se inicia, né, logo na headline. Você começa a argumentar, você introduz o seu argumento na headline. Então, muitas das pessoas te falam para puxar os depoimentos mais para cima porque elas testaram ali no caso delas e por algum motivo, pode ser pela forma como ela pede depoimento, como ela instrui as pessoas a pedirem depoimento, ou pode ser pelo jeito dela, o público que ela atraiu, ela tem depoimentos muito bons que vão de fato ter uma força muito grande na copy dela e ela puxa esses depoimentos para cima. Um outro caso, onde a pessoa te joga esses depoimentos para baixo, é que os depoimentos dela
né, dentro que ela viu, não são tão bons. Então ela puxa eles mais para baixo. Então ela joga eles lá mais para o final da cópia. E é isso que acontece. Por isso que você pega templates diferentes e vê elementos que são iguais ou muitas vezes parecidos em posições diferentes de templates diferentes. Porque a pessoa que cria, ela não ensina isso. Ela não ensina que, poxa, um elemento de prova, ele pode ter, na verdade, na maioria das vezes tem, um peso diferente relacionado aos outros elementos que você tem. Isso comparando pessoa para pessoa, negócio para negócio, produto a produto. Às vezes, para o produto A, você tem depoimentos tão bons que você puxa ele para cima. E às vezes, o nível de consciência do público que você está atraindo, ele é tão baixo que você precisa puxar esses depoimentos para cima. Em outros casos, você tem um nível de consciência do público que você está atraindo muito alto. Então você argumenta primeiro, você mostra de maneira argumentativa aquilo que você tem para dizer sobre o seu produto e depois você prova com depoimentos. Porque geralmente as pessoas que têm um nível de consciência maior já sabem minimamente como o seu produto deveria funcionar, elas têm essa consciência um pouco maior, né? Então você argumenta primeiro, joga os depoimentos depois. Enfim, não existe um template mágico que vai te ajudar a organizar as informações da melhor forma para você, no seu negócio. Isso é algo que você precisa ir ajustando. E aqui o meu objetivo com esse vídeo nem é te dar esse template, é mostrar para você que essas coisas existem. Que às vezes você sente que você precisa puxar o depoimento mais para baixo, que ele não está tão bom. E às vezes você precisa fazer isso mesmo. Às vezes não é que você precisa tirar ele fora, mas joga ele para baixo, deixa a sua argumentação mais para cima. Às vezes, geralmente, via de regra, quando você tem um público de menor consciência, você puxa os depoimentos mais para cima, mesmo que eles não sejam tão bons assim. Óbvio, eles não podem ser aqueles depoimentos que desvendem o seu produto, né? São depoimentos, muitas das vezes, puxando o saco da pessoa, puxando o saco do produto, né? Que falam pouco ou nada de resultados concretos, coisas concretas, enfim. Tem essas nuances que precisam ser consideradas na hora de você construir uma copy, na hora de você pensar em pegar ali um template, utilizar aquele template no seu negócio. Vou ficando por aqui então. Espero que eu tenha te ajudado com essa reflexão, a refletir sobre isso, né? E a gente vai conversando mais sobre marketing, sobre copy, sobre persuasão nos próximos vídeos. Considera aí se inscrever no canal, né? E deixar o seu like, isso me ajuda. Sou grato a você se você fizer isso. Muito obrigado.